Bom, gente, hoje a gente vai entrar na área de doenças articulares. Então, para que vocês compreendam os processos, né, os mecanismos patológicos das doenças articulares, eu vou inicialmente mostrar para vocês a estrutura dessas articulações e depois nós vamos ver as doenças relacionadas, né, quais são as alterações que acontecem nessas doenças articulares que têm os mais variados tipos, tá? Então, primeiro a gente vai diferenciar as articulações, né, que tem dois tipos principais, as sinartroses e as diartroses, que são também conhecidas como articulações sinoviais. Tem mais um tipo, que é a ânfi, mas a gente vai ver também detalhadamente. Depois a gente vai ver a estrutura das articulações, então a cavidade articular, que é constituída pela cápsula fibrosa, a membrana sinovial, o líquido sinovial e a cartilagem articular. E aí vamos entrar nas doenças em si, que são derivadas de alterações genéticas, alterações circulatórias, alterações degenerativas, alterações inflamatórias, metabólicas e neoplásicas. Então, as articulações de diferentes tipos unem as peças do esqueleto, proporcionando rigidez ou mobilidade de graus variáveis. Anomalias articulares, em geral, se relacionam com a frouxidão e a instabilidade articular, enquanto malformações articulares podem causar uniões rígidas entre as peças ósseas. Então, tudo isso reduz a flexibilidade, a capacidade dessas junções de realizar um movimento. As doenças articulares, elas têm diversos tipos, dentre eles aquelas desencadeadas por alterações, né, como eu já falei, genéticas, circulatórias, inflamatórias, metabólicas, degenerativas e neoplásicas. Quero que vocês atentem a isso, por quê? Porque se vocês tiverem lido o Robbins não faz essa separação, né? Quem faz essa classificação aqui bem direitinho é o Bogliolo, tá? Então ele faz as doenças articulares derivadas de alterações congênitas, circulatórias, inflamatórias, metabólicas, degenerativas e neoplásicas. Então, vamos ver a estrutura e a função dessas articulações, que são regiões da união entre dois ou mais ossos, como eu já disse, que são classificadas como sinartroses, anfiartroses e diartroses, que também podem ser as chamadas articulações sinoviais, que é como ele coloca lá no Robbins. Então, as sinartroses, que são articulações rígidas e com movimentos limitados, mas na imensa maioria das vezes sem, de fato, nenhuma movimentação, elas subdividem-se ainda em alguns tipos. Então, dentro das sinartroses, nós temos as sindesmoses, que são constituídas principalmente de tecido conjuntivo fibroso denso. Então, é a cartilagem fibrosa. Vocês lembram? Quando vocês viram o tecido cartilaginoso, que existe três tipos, né? A hialina, a fibrose. Então, essa cartilagem é constituída pela cartilagem fibrosa, que vai possuir o quê? Principalmente fibras colágenas do tipo 1. Então, e tem escassa movimentação, é o que a gente vai encontrar nas suturas cranianas, tá? Temos ainda dentro das sinartroses as sincondroses, que vão ter cartilagem hialina, mas vão possuir algumas áreas de calcificação. Então, isso também dá a rigidez. E além disso, além da cartilagem ser hialina, não há a presença da membrana sinovial. Ao longo da aula toda, vocês vão ver que a membrana sinovial vai estar apresentada aqui por MS, para comprimir o espaço. Ou cavidade articular preenchida pelo líquido sinovial. Então, a gente só tem mesmo a presença da membrana hialina com várias áreas de calcificação, como a articulação entre o externo e as costelas. Temos ainda dentro das sinartroses as sinostoses, que vai ser um processo de ossificação das sincondroses, o primeiro tipo, tá? Então, os ossos chatos do crânio no adulto, então é quando a gente tem, de fato, o fechamento da caixa craniana. Aí a gente vai ter a presença, no início eram sincondroses que se encontravam lá, à medida que foi fechando, se converte em sinostose, né? A ossificação dessa sincondrose. Temos ainda a sínfise, que são duas faces cartilaginosas, unidas por tecido conjuntivo fibroso denso, né, a cartilagem fibrosa também, que vai formar os ossos pubianos.
da pubis, né? Então, o disco intervertebral, meu Deus, intervertebral, ele vai ter uma função amortecedora, né, na nossa coluna e vai conferir certa elasticidade que dá certo movimento. E aí, esse disco intervertebral, essa cartilagem que fica entre as vértebras, ela vai ter 2 placas de cartilagem e tecido fibroso denso envolvendo um espaço central que vai ser um núcleo pulposo, que é como se fosse a sinóvia desse disco intervertebral. Não estou conseguindo falar intervertebral, meu Deus do céu. Que contém material gelatinoso rico em ácido hialurônico, que dá aquela cola, né, da cartilagem, e caracteriza uma anfiartrose. Então, ela vai ter muito mais mobilidade do que uma sinartrose, justamente porque ela é rica aqui em ácido hialurônico, ela vai ter o núcleo pulposo, mas ela também vai ter o tecido fibroso denso envolvendo esse processo. Então, vai ter mais mobilidade e vai ser ainda um pouco móvel, certo? Já quando a gente chega no último tipo, que são as articulações sinoviais ou diartroses, elas vão ser articulações dotadas de grande mobilidade e geralmente estão ali entre os 2 ossos longos. Então, na articulação do joelho, na articulação do cotovelo, que é justamente por isso que a gente consegue fazer tantos movimentos. São constituídas por uma cavidade articular. É aqui que a gente vai entrar na estrutura da articulação. Então, essa cavidade articular, ela é delimitada por uma cápsula fibrosa, tecido conjuntivo denso, contínuo com o periósteo. Então, deixa eu vir para cá que fica mais fácil de mostrar. Então, essa aqui, né, vamos colocar, é a cavidade articular como um todo. Essa cápsula fibrosa, ou seja, o tecido fibroso, é que vai revestir essa cápsula articular. E podem perceber que ela é contínua com o periósteo, que é a membrana que reveste o nosso tecido ósseo, né, os ossos. Não dá para enxergar nada com a luz no meio. Então, que vai ligar essas extremidades dos ossos, né? Além dela fazer esse encapsulamento, né, da articulação, da cartilagem que fica ali entre os ossos, ela também faz essa união entre um osso e outro, tornando o movimento muito mais estável. Apresentam ainda espessamentos que originam os ligamentos e envolvem os tendões que se inserem nas proximidades, que não está aqui representado, mas tem também essas regiões dentro das cavidades articulares que estão envolvidas na formação dos tendões, né, dos ligamentos, outras estruturas que também estão relacionadas à movimentação nas nossas articulações, seja do joelho, seja do cotovelo, todo um movimento que a gente consegue ter maior amplitude. A camada interna vai revestir toda a cavidade, exceto as superfícies da articulação, e é o que a gente chama de membrana, a membrana sinovial, tá? Então, aqui a gente tem essa partezinha vermelha, é a membrana sinovial, ela reveste toda a cavidade interna, porém, quando atinge aqui o branco, que é a cartilagem em si, ela não vai, né, se proliferar em cima do branco. Ela vai passar a secretar os sinoviócitos, né, que formam essa membrana sinovial, o líquido sinovial, que tem aquelas propriedades de propagação dos nutrientes e etc. Mas continuando aqui para que a gente consiga visualizar. Mantenham essa imagem na cabeça de vocês. Cápsula fibrosa, membrana sinovial, que é esse vermelhinho, líquido sinovial e aqui é a cartilagem hialina, formando a articulação completa, certo? É importante também que vocês saibam, para compreender o que a gente for falando ao longo da aula, que a junção da membrana sinovial com o líquido sinovial é o que a gente chama de bursa ou de bolsa sinovial. Então, quando a gente estiver falando da bursite, né, a inflamação da bolsa, significa que eu não tenho só a inflamação da membrana sinovial ou só a inflamação do líquido sinovial, tá? Inflamando tanto a membrana como o líquido sinovial, a bolsa como um todo, certo? Então, a membrana sinovial, ela vai ser constituída por tecido fibroadiposo, frouxo e vascularizado. E além disso, além dele ser altamente vascularizado, ele possui como se fossem vilosidades
né? Lembram lá do tecido, do nosso intestino, que tem aquelas vilosidades para aumentar a superfície de contato, etc. É a mesma coisa da membrana sinovial. Ela possui essas vilosidades altamente irrigadas com capilares sanguíneos. Então, está recebendo nutrientes, está recebendo oxigênio, que se localizam entre as fibras colágenas. Então, ela é constituída tanto o tecido vascularizado, como também o tecido das fibras colágenas, que vai dar a estrutura dessa membrana sinovial. E isso está relacionado ao quê? Ao papel da nutrição. Essa membrana sinovial é que vai ajudar a nutrir ali o tecido cartilaginoso. Vocês se lembram quando vocês viram o tecido cartilaginoso, que ele era a exceção, que ele não era inervado e nem era vascularizado? Então ele precisa de outro ponto para conseguir aí nutrir essa cartilagem. E nem sempre o pericôndrio. O pericôndrio vai estar presente em todas as articulações, certo? Então, às vezes, não há presença do pericôndrio. Então, quem faz esse papel de nutrição, principalmente nas grandes articulações, é, de fato, a membrana sinovial, juntamente com o líquido sinovial. Então, nessas vilosidades, a gente pode observar sacos pediculados, né? Que são as chamadas bursas, que vai envolver toda a bursa como um todo, é a inflamação de todos esses sacos das vilosidades. Por isso que eu digo que é o conteúdo completo, que são as vilosidades com o líquido sinovial inserido dentro das cavidades das vilosidades. Então, cada uma é uma bursa, e ela completa também é a bolsa sinovial completa. Então, existem 3 tipos celulares que são identificados dentro dessa membrana sinovial. Estou falando só da membrana, ainda não cheguei no líquido, tá? Então, primeiro, são os sinoviócitos A, ou também chamados de M, que nada mais são que um macrófago fagocítico, que realiza o processo de fagocitose. Temos também os sinoviócitos B ou F, que são células semelhantes aos fibroblastos e vão aí secretar colágeno, proteoglicanos e vão ter uma alta atividade da enzima desidrogenase uridildifosfatase, que está relacionada à renovação desse tecido, da cartilagem ali que está contida dentro da cavidade articular. E sinoviócitos do tipo C, que ainda não tem a função revelada, mas sabe-se que ele é diferente morfologicamente do A e do B, ou M e F, certo? Então, preenchendo a cavidade articular ao líquido sinovial, que é um líquido claro, incolor e viscoso, secretado pelas células da membrana sinovial. Então, vocês viram lá na figura que tinha aquela linhazinha vermelha, e o espaço, aquela cavidade articular era preenchida pelo líquido sinovial. E esse líquido sinovial, ele é secretado por aquelas célulazinhas daquela linha vermelha, que são as células, os sinoviócitos, que formam a membrana sinovial. Então, eles vão ser formados de transsudato e ácido hialurônico, que a gente viu no começo da aula. Esse ácido hialurônico, ele vai atuar como uma cola, unindo as estruturas, mas ele também tem o papel de quê? Lubrificar, de lubrificação. E isso vai facilitar o deslizamento das superfícies articulares entre os ossos. Além disso, também vai atuar na nutrição. Por quê? Porque a membrana sinovial, ela está aqui nessa lateral, de um lado e do outro da articulação. Então, através do líquido sinovial, essa transferência da nutrição, do oxigênio, nas vilosidades cheias de capilares, ela consegue passar para o líquido sinovial e irrigar as células ali da cartilagem que está formando a superfície cartilaginosa. Tá? Então, ele vai nutrir os que estão mais próximos, e o que não está próximo ele consegue liberar no líquido sinovial, e esse líquido sinovial também tem um papel de nutrição. No caso, os sinoviócitos F são os que produzem, que vai ter no líquido sinovial? Todos, Os macrófagos, eles vão, no processo fagocítico deles, eles vão manter a estrutura na composição que ela deve ser. Então, se tiver excesso de alguma coisa, ele vai lá e fagocita. Então, todos unidos na sua funcionalidade, mantém a constituição do líquido sinovial.
A superfície articular das diartroses, né, que eu estou mencionando aqui, essa estrutura, que é a estrutura das articulações sinoviais, que vão ter esse espaço, vão ter o líquido sinovial, vão ter a membrana sinovial, que vai fornecer mais flexibilidade para essa movimentação. Nas outras que eu mencionei, a gente viu que é mais rígido, então a gente não tem a presença de membrana sinovial, de líquido sinovial, certo? Então, naquela estrutura da foto que eu mostrei para vocês, que é característica de uma cavidade articular de diartrose sinovial, ela vai ser revestida ainda pela cartilagem hialina. Essa superfície articular que foi aquele branquinho que estava lá. O branquinho, ele é cartilagem hialina. Tu ia perguntar alguma coisa? Eu só mexeu, né? Então, essa que é avascular e não tem a presença do pericôndrio de fato. Então, por isso que ele precisa do líquido sinovial e da membrana sinovial para realizar essa nutrição. Porque as outras partes que possuem cartilagem hialina, mas não compõem uma cavidade articular, elas possuem o pericôndrio fazendo esse processo de nutrição. Certo? Já na cavidade articular das articulações que tem amplo movimento, precisa da presença da membrana sinovial e do líquido sinovial, porque não há presença do pericôndrio para esse processo de nutrição. Essa cartilagem ela é adaptada para suportar e absorver grandes choques e tensões, né, mecânicos. Oi. Oh, meu Deus, esqueci. Vocês vão desculpando aí minha cabeça. Então, apresenta condrócitos, né? Vocês lembram, os condrócitos são os condroplastos já velhos, né? Assim, que já evoluíram, amadureceram, em disposição afastada, porque eles vão secretando a matriz extracelular e aí vão se afastando. E organizada na matriz extracelular secretada, que vai ser composta de 70% até 85% de água. Vai ser justamente essa composição que vai conferir a elasticidade dessas cartilagens. Além disso, também vai ter a presença do ácido hialurônico, né, que funciona como uma cola, e proteoglicanos, que também mantém essa estrutura. E, obviamente, a cartilagem hialina ela é rica em colágeno, né, mas não vai ser o colágeno do tipo 1, como as cartilagens fibrosas, tá bom? Então, as doenças articulares, elas são muito frequentes e constituem uma das principais causas de incapacidade física temporária ou permanente. Então, vocês conseguiram compreender a estrutura, principalmente da articulação, ou seja, da cavidade articular das articulações sinoviais? Voltar na imagem, né? Então, basicamente, nós temos a cápsula fibrosa, certo? Que é constituída pelos fibroblastos, que secretam a parte fibrosa mesmo. Logo abaixo dessa cápsula fibrosa, interósseo, né? Nós vamos ter a membrana sinovial, delimitando uma cavidade. Essa membrana sinovial tem função na nutrição, né? De fornecer oxigênio para essas células aqui da cartilagem hialina. Quando ela não chega, porque ela fica só aqui nas extremidades, ela vai repassar esses nutrientes e esse oxigênio ao líquido sinovial que ela mesma secreta. E aqui, nesse líquido sinovial que preenche a cavidade, né, ela vai conseguir fornecer os nutrientes para os condrócitos da cartilagem hialina, que não é revestida pelo pericôndrio, certo? Então, vocês conseguem visualizar isso aqui, certo? Além disso, o que é que acontece? Na membrana sinovial, nós temos inúmeras vilosidades, né? Nessas vilosidades, a gente tem a formação de pequenas cavidades microscópicas, onde o líquido sinovial também penetra. Essas microvilosidades em toda a extensão da membrana sinovial, cada cavidade é uma bursa, e o conjunto de todas elas também são uma bursa, que é o que a gente pode chamar de bolsa sinovial. Por quê? Porque vai englobar tanto a membrana sinovial como o líquido sinovial, ok? Então vamos lá. Então vamos iniciar as doenças, né? E aí é só o que acontece em uma, o que acontece na outra. Então, nós temos as doenças articulares que são ocasionadas por alterações genéticas, certo?
É muito importante também que tem essa divisão, mas não significa que uma exclua a outra. Então, muitas vezes tem gente que tem a osteoartrose, devido a uma alteração genética, certo? Então, não excluam, apenas consigam visualizar a diferença que tem nas causas iniciais de cada uma, tá bom? Então, as anomalias articulares congênitas incluem a agenésia, que, ou seja, aí não há formação do esboço articular, então não tem a formação da cavidade articular em si, da articulação, o que vai levar ao quê? A fusão das duas peças ósseas. Se eu tenho fusão das extremidades dos ossos, eu não tenho mobilidade, né? Eu não tenho a flexibilidade do movimento. Além disso, né, além da falta da formação da articulação em si, também pode ocorrer, por alterações genéticas, rigidez articular congênita, devido ao desenvolvimento incompleto da articulação. Começa a desenvolver, mas não desenvolve completamente, não desenvolve direito. Então, isso também prejudica e vai ocasionar uma doença articular. Temos também a rigidez generalizada, que vai ser vista em uma rara condição denominada artrogripose múltipla, né? Que é desencadeada por um vírus. Então, ela vai acabar degradando a articulação, mas a pessoa tem que ter uma predisposição genética para que o vírus consiga atuar nessa articulação degradando. E temos as displasias articulares congênitas e doenças por anormalidades cromossômicas podem associar-se à instabilidade e à luxação articular. Então, doenças cromossômicas não vão estar só aí relacionadas ao que a gente mais conhece, né? Das anomalias cromossômicas, da síndrome de Down, síndrome de Turner. Também tem doenças articulares ocasionadas por aberrações cromossômicas. E as alterações circulatórias, é importante que vocês percebam que na maioria das doenças que nós vamos ver a seguir, elas têm alteração circulatória. Então, a origem inicial é a alteração circulatória, mas dependendo do motivo da doença, vai ter outras progressões, certo? Então, o que é que as alterações circulatórias podem causar de doenças articulares? As mais importantes vão ser aí a hemartro, que é o que se chama de hemartrose, e o hidrarto, que é o que se chama de hidrartose. A hemartro vai ser o acúmulo de sangue na cavidade articular, então toda a cavidade vai ter o acúmulo sanguíneo, que vai poder ser espontâneo, né? A pessoa tem leucemia, tem um linfoma, hemofilia, ou inflamatório. Em certas artrites a gente tem o desencadeamento da hemartro, né? Porque ela começa o processo inflamatório, aí a gente tem aquela exudação, né, de células de sangue, e aí vai ter o acúmulo e vai dar a hemartro. Ou pode ser traumático, que é o mais comum, obviamente, né? Houve um trauma, rompeu ali, os vasos vão irrigar a cavidade, e aí vai ter o acúmulo de sangue. Com o acúmulo de sangue a gente tem a ocorrência da hemartro. O sangue acumulado, ele vai coagular, e o coágulo, não sendo absorvido, vai sofrer uma reorganização a partir da inflamação da cápsula articular, aderindo às duas faces da articulação, resultando em anquilose. Vocês leram o que era a anquilose? É quando a gente tem, seja diretamente os ossos como se fosse grudando, né? Vamos falar assim, ou através de um tecido fibroso, certo? Ou através de um coágulo no hemartro. Ele gruda os ossos. Se eu grudei, eu perco o quê? A flexibilidade do movimento, certo? E o segundo tipo, por alteração circulatória, é o hidrarto, que vai ser o acúmulo de líquido seroso, né? Aquele plasma ultrafiltrado, que vai ter uma quantidade grande de fibras, né? Então, vai ser fibroso esse hidrarto. Então, na cavidade articular se acumula esse líquido seroso, cuja causa mais comum também é o trauma. Então, pode ser caracterizado por um derrame seroso periódico, né, em que a gente tem uma hidrartose intermitente ou periódica, que vai ser comum no joelho e de etiologia desconhecida. Em geral, o líquido é absorvido 2 a 4 dias depois, mas ele pode perdurar, é o que a gente conhece comumente como água no joelho, né? Então, a pessoa que fica gerando aquela lesão, aí tem, né, o acúmulo do líquido, aí o corpo consegue absorver. Depois de um tempo, outro trauma vai e favorece de novo o hidrato. Então, isso vai gerando também
a alteração na cavidade articular. O terceiro tipo, né, de alteração que vai desencadear em doenças articulatórias são as alterações... Oi? Essa parte do reumatrose e a hidratose, elas podem ser como consequência de uma doença inflamatória? Exatamente. É o que eu falei inicialmente. Lá no Bogliolo, ele separa por tipo só para você entender o princípio de cada doença. Mas ao longo do que a gente for vendo das doenças, a gente vai ver que todas têm várias características de outras alterações, certo? Então vai ter, vou só colocar, não necessariamente, artrite. A artrite tem hemartro, porque tem uma exsudação sanguínea, certo? Então todos eles acabam tendo uma interseção das doenças, tá bom? Então, o terceiro tipo de doenças articulares são desencadeadas por alterações degenerativas. A primeira dessas doenças que nós temos é a osteoartrose ou artrose. Lá no Robbins ele coloca como osteoartrite, mas não pode mais se utilizar esse nome de osteoartrite, porque mínimos danos que são causados por essas doenças são causados pelo processo inflamatório. A maioria é desencadeado por outros mecanismos, então não se usa mais osteoartrite, só osteoartrose e artrose. É uma das doenças mais antigas e mais comuns do mundo, porque ela foi identificada inclusive em fósseis, né? Que viu as características da osteoartrose nesses fósseis. Então, um dinossauro com artrose. E é uma doença degenerativa crônica das articulações sinoviais, ou seja, lembrem já daquela estrutura que a gente viu no início. Então, nós vamos ter a erosão progressiva da cartilagem articular. A cartilagem articular é aquela partezinha branca, certo? Que fica na cavidade articular, ou seja, na articulação. Então, a gente vai ter a erosão dessa cartilagem, vão se formando como se fossem fissuras, e vai também ter um pouco de inflamação, mas essa inflamação ela é discreta e é secundária a esse processo inicial de erosão das articulações. Isso vai afetar principalmente o quadril e joelho. Pode afetar outras articulações, grandes articulações, pequenas articulações? Pode, mas o principal que é afetado quando a gente faz o diagnóstico da doença é quadril e joelho, certo? Então, na maioria das vezes, coexiste com a esclerose óssea, que também estava lá no livro, mas eu não vou entrar em detalhes. E na maioria pode ser de dois tipos, a primária ou a secundária. Nem sempre a gente vai conseguir diferenciar quando é primária e quando é secundária, do ponto de vista de diagnóstico, através dos exames de imagem, não dá para a gente diferenciar na maioria das vezes quando foi de fonte primária ou secundária. Na primária, vai ser de causa desconhecida e tem como base fenômenos degenerativos que se iniciam já na segunda e terceira décadas de vida e progridem com o avançar da idade. Então, de 80% a 85% das pessoas que têm mais de 70 anos vão apresentar osteoartrose. Se for do sexo feminino, então, mais ainda, certo? A incidência é maior nas mulheres. Já a secundária, ela pode surgir em qualquer idade, em qualquer articulação, alterada por doenças e anomalias congênitas. Então, as alterações genéticas que a gente viu anteriormente podem desencadear uma alteração degenerativa, certo? Oi. Não pode ser mais osteoartrite, por quê? Porque osteoartrite, o it, né, o sufixo, dá a ideia de que é uma doença inflamatória. E não é, a inflamação ela é secundária e ela é bem discreta na osteoartrose, certo? Oi. Só complementando, assim, é que eu estava lendo um material do UpToDate, né, que é tipo um conjunto de coisas mais atualizadas. E assim, eles usam osteoartrite também, porque ultimamente estão descobrindo assim, o papel de citocinas pró-inflamatórias na osteoartrite. Só que assim, de fato, não é uma doença que aparece com características de infiltrado inflamatório como nas outras, mas que tem o papel das citocinas pró-inflamatórias. Tem,
tanto que é a parte, só que ele coloca como secundário, né? Ele aparece depois do início não é o que inicia o processo. Então, por isso que não pode... Colocam, é tanto que no INSS, que eu estava pesquisando, né, pra gente discutir amanhã, ainda se fala osteoartrite, né? Mas o ideal é que passe a se usar a osteoartrose e a artrose, porque a inflamação ela é secundária e não o desencadeador principal. Pois é, então eles continuam usando no INSS, continuam usando osteoartrite, apesar de lá no livro dizer que tem que mudar por conta desse ponto de vista. Aí a gente tem aqui também, né? Finalizou, pode ser desencadeada por doenças ou anomalias congênitas. Existem fatores genéticos que predispõem, né? Anomalias genéticas predispõem à ocorrência da artrose, malformações, desvio dos joelhos, né? Então isso também vai favorecer esse desgaste dessas cartilagens com a formação dessas fissuras e aí desencadeando todo o processo. Fatores ambientais também estão relacionados, estresse biomecânico, sobrepeso, uso excessivo de determinada articulação, por exemplo, jogadores de futebol, joelho, dançarinos de balé, né, ali nos tarsos, certo? Então, a gente tem também gota e artrite reumatoide, artrite séptica, também desencadeando o processo da osteoartrose. Então, a gente não consegue separar completamente nenhuma doença de outra, né? Sempre tem algum fator ou outro que a gente se assemelha dos outros tipos de alterações. Associado a esses fatores estão os mecanismos que acarretam em menor resistência da cartilagem articular. Então tem a despolimerização das proteínas, causando aumento da pressão osmótica. Com o aumento da pressão osmótica vai o quê? Vai puxar líquido, seu aumento líquido, né? O que é que vai acontecer? Hidrato. Então isso também vai desencadeando a complexidade, né? Agravando a situação da doença. Tem perda progressiva de elasticidade. Nesse processo de degradação, a gente vai tendo a modificação do conteúdo de água. Vocês lembram que eu mostrei para vocês anteriormente que era até 85% aí da composição de água que dá essa elasticidade na articulação. Quando varia essa composição, a gente já vai perdendo essa elasticidade. Disfunção dos condrócitos. Então os condrócitos, eles têm tanto a capacidade de sintetizar o tecido cartilaginoso, a cartilagem hialina, como eles também têm a capacidade de secretar enzimas que vão degradar essa cartilagem. Então, dependendo da sinalização, eles vão secretar colagenases, e aí começa a degradar o colágeno que está formando a cartilagem hialina. E aí, com essa degradação, vai formando as fissuras e causa a degradação dessa cartilagem com prejuízo na funcionalidade. Então, também tem as proteases, né? Vai atuar principalmente nas proteínas que formam ali o líquido sinovial, que tem os proteoglicanos, que fazem parte da composição desse líquido sinovial. Então, vai alterando a composição dessa articulação. Se altera a composição, altera a funcionalidade. A síntese da matriz extracelular também fica prejudicada pela ação desses condrócitos disfuncionais. Isso vai formar as fissuras, que eu acho que tem uma figura que vai já mostrar. E também do osso subcondral, que fica logo abaixo da cartilagem superficial, logo abaixo daquele pontinho branco que a gente viu na imagem. Se eu estou tendo fissuras do osso, eu começo a ter interferências. Por quê? Porque o impacto ele vai sendo bem menos absorvido, né? A gente vai perdendo essa capacidade de absorver o impacto, a tensão, e perdendo isso a gente vai acabar degradando não só a cartilagem, a articulação, como também o osso. Então isso também vai afetando os ossos. Então o osso vai ficando espesso por essa desregulação entre os osteoblastos, osteoclastos. Com essa espessura, isso vai comprimindo as cartilagens, piorando mais ainda o quadro da doença. Assim, a gente tem o estabelecimento de duas teorias para a ocorrência da osteoartrose. A primeira é a teoria biomecânica, que frente às agressões mecânicas vão ser liberadas citocinas por sinoviócitos A, que vão favorecer. Os sinoviócitos A são o quê? Macrófagos, né? Então, quando a pessoa fica lá se expondo a um estresse biomecânico constantemente, isso vai gerar
o estresse no local, que vai favorecer com que esses macrófagos, esses sinoviócitos, eles passem a secretar essas citocinas que desencadeiam o processo inflamatório. E aí favorecem a degradação pelo desequilíbrio dos condrócitos e o processo inflamatório. Os condrócitos, eles não podem desregular, eles não podem acabar secretando colagenases e proteases que degradam a estrutura da cartilagem e também da bolsa sinovial. Então, isso vai também prejudicar a articulação. A segunda é a teoria bioquímica, né? Aí a biomecânica é porque inicialmente a gente tem um impacto mecânico para que se desencadeiem os processos. A segunda é na teoria bioquímica, vai propor que o envelhecimento ou as forças de pressão provocariam inicialmente uma sinovite. Então a gente teria uma inflamação ali da membrana sinovial. Com essa inflamação da membrana sinovial, a gente teria a liberação de proteases, de citocinas, principalmente a interleucina 1 e o fator de necrose tumoral alfa, certo? Que seriam secretados pelos sinoviócitos A da membrana sinovial, que vão levar à degradação da cartilagem, principalmente, mas da articulação como um todo, se a gente olhar do ponto de vista macro, até a cápsula fibrosa, e também ao processo inflamatório, né? TNF, L1, que vão desencadear o processo inflamatório. Então, é como a gente falou no início, ele inicia por um processo, a inflamação inicia pelo processo secundário da lesão inicial. Então, morfologicamente, nas superfícies cartilaginosas, formam-se duas zonas distintas. A zona de apoio e a zona de não apoio. A de apoio entra em contato com a superfície oposta, ou seja, vai absorver as pressões, os impactos, e a de não apoio está voltada para o osso, não vai receber pressão. Lembrando que a gente tinha aquela camadinha branca, né? E era meio ovalizada assim. Então vamos supor que essa aqui está em contato, né, com o impacto que vem do osso de cima. Já a parte côncava está em contato com o osso, não vai receber a pressão. Então, a cartilagem superficial, que faz parte da articulação, a cartilagem hialina, ela tem como se fosse essas duas subdivisões. A face de apoio e a face de não apoio, certo? A de apoio é a que recebe mais impacto e a de não apoio não. Então, na zona de apoio, por receber esses impactos, as lesões são mais graves e consistem em degeneração da cartilagem, ou seja, redução do número de condrócitos, né? Amolecimento e a fissuração. Tanto a gente tem a redução do número de condrócitos pela degradação que vai acontecendo dessa cartilagem, né? Vai acontecendo as fissuras, como a gente tem a disfunção de alguns desses condrócitos. E aí acaba aumentando mais ainda essa fissuração, essa degradação da cartilagem. Além disso, também vai acontecer neoformação ósseas reacionais exofíticas, que são chamados osteófitos. Então, quando eu falei para vocês que quando vai havendo essa degradação da cartilagem, isso também vai prejudicar o osso, é porque esse osso ele vai iniciando um processo inflamatório e nesse processo inflamatório, para tentar preencher as regiões que estão faltando, acaba havendo proliferação de algumas células do tecido ósseo nessas fissuras. E aí é como se fossem agulhas saindo do osso. Então essas estruturas que vão aparecendo na extremidade do osso à medida que vai se degradando essa cartilagem são os chamados osteófitos, que são esses prolongamentos, certo? Que podem gerar corpos livres articulares. Então eu tenho aqui uma ponta, como se fosse uma agulha, né, do osso saindo. Pode, sem querer, né, no movimento das células, para tentar conter o processo da inflamação, quebrar a ponta desse osso. E aí esses pedaços vão ficar livres. Além disso, no processo de fissuração, não é só o pedaço do osso que pode ficar livre, mas também pedaços da articulação, especificamente da cartilagem, podem ficar livres lá na cavidade articular. Então, esses pedaços que ficam livres, podem ficar se movimentando, são chamados de corpos livres articulares, porque eles ficam contidos dentro da articulação. O quê?
Então, os ossos espessos, ainda tem também a formação de ossos mais espessos por conta desse processo, que é o que se chama de eburnização, né? A formação de cistos subcondrais, seja no líquido ou hematomas por microfraturas, podem desencadear esse processo. Isso na zona de apoio, que é a zona que recebe o maior impacto, né? Então, por isso que ela tem danos mais graves. Mas na zona de apoio, não vão haver aí traumatismos na cartilagem, porque ela está ali em contato só com o osso, mas há vasos neoformados que vão invadir essa cartilagem e vão estimular o seu crescimento e a ossificação endocondral. Vocês devem ter visto no tecido lá cartilaginoso como é que ocorre a ossificação endocondral do crescimento, né, das crianças. Qual é a primeira coisa que acontece na ossificação endocondral? Começa a entrar os vasos sanguíneos, né? E esses vasos sanguíneos, quando eles entram na cartilagem, eles vão estimular os condroblastos a começar o processo de fibrose no local, para depois vir a entrada dos osteoblastos para converter aquela cartilagem em osso, certo? Então, nesse processo, pode estimular demais a ossificação da cartilagem, e se eu tenho uma cartilagem entre os ossos, né, para absorver impacto, para proteger, e eu estou transformando essa cartilagem em osso, eu vou acabar tendo contato de osso com osso, e isso limita o movimento, isso vai causar dor, certo? E isso é muito característico do bico de papagaio, né? Nas articulações vertebrais, porque vai ocorrer a perda da elasticidade e da resistência do núcleo pulposo. O núcleo pulposo é como se fosse a membrana e o líquido sinovial, certo? Dentro dos discos não estou dizendo que eu não estou conseguindo, vertebrais, né? Então, ele tem esse núcleo pulposo e devido à compressão, né, os impactos, esse núcleo ele vai ser deslocado. E quando ele é deslocado lateralmente, né, como ele está esmagadinho lá, ele desloca lateralmente achatado junto com o periósteo, porque a gente não tem um prolongamento da cápsula articular com o periósteo, então ele sai junto com o periósteo e aí vai acontecer a ossificação endocondral. Então, quando a gente observa, a gente vê em cada disco, né, esse prolongamento que foi ossificado, aí no de baixo também tem um prolongamento que foi ossificado, formando o bico de papagaio. Esse deslocamento, se eu tenho um prolongamento que foi ossificado e gerou uma pontinha para fora, né, que não era para estar ali, é chamado de quê? De osso agora, né? Osteófitos, né? Então, é aqui o que a gente está vendo, aqui no raio-x, é justamente, ó, tem tipo um bico, né? Porque a gente vai tendo, devido ao impacto mecânico, extravasa o núcleo pulposo dessas vértebras, da cartilagem entre as vértebras. E quando ele extravasa, junto com o periósteo estimula a ossificação dessa cartilagem, aí formando os osteófitos na forma de bico, por isso bico de papagaio. Então, a figurinha aqui é só para mostrar, né? A gente tem a genética, ou fatores genéticos, ou a ação mesmo mecânica, dos impactos mecânicos. Boa tarde. Aí a gente vai ter aqui que esses condrócitos, eles vão começar a ser afetados, alguns serão destruídos, outros vão ser disfuncionais e vão começar a secretar colagenases, proteases, que começam a degradar a cartilagem, que a cartilagem hialina é formada principalmente de colágeno, certo? Então começa a degradar esse colágeno, começa a degradar os proteoglicanos que existem ali também no líquido sinovial, nessa composição da cartilagem hialina também. E aí o que é que vai acontecer na formação dessas fissuras, né? Aí o que é que começa a acontecer? Os sinoviócitos A, que são os macrófagos, começam a secretar citocinas, né? A ação secundária é desencadear o processo inflamatório. Desencadeado o processo inflamatório, vai aumentando os danos que são causados. E aí, ó, aqui já abriu um espaço, né? Já degradou a cartilagem até chegar ao contato com o osso. E aí começa a afetar o osso subcondral, ou seja, que está logo abaixo da cartilagem. E aí com esse afetado aqui do osso, a gente pode ter a formação de osteófitos, a formação, né, quando quebra esses osteófitos, dos corpos articulares livres,
certo? Então, tudo isso é desencadeado pelo início do processo da degradação da cartilagem, que vai afetando até atingir o nível que não tem mais como a gente retornar. Ainda na osteoartrose, né, ela pode ser muitas vezes assintomática, certo? Ou pode se manifestar com dor e restrição de movimentos. Se eu estou perdendo a minha articulação, eu estou perdendo a capacidade de realizar os movimentos, certo? Particularmente, ela afeta principalmente, como eu já havia dito, os quadris, os joelhos e também o dorso, né? Quando a gente se refere à nossa coluna, que é o bico de papagaio que eu mostrei. A dor é explicada em parte pelo esforço muscular para manter a estabilidade da articulação. Então, quando o músculo está se esforçando mais para manter a estabilidade, vai gerar um processo inflamatório nas fibras musculares. É como se estivesse fazendo uma musculação, né? Só que aí o processo ele não para, processo inflamatório. Então, isso vai acabar causando o quê? Lesão nas fibras musculares. E quando a gente lesiona a fibra muscular, não tem como retornar. Em parte também pela compressão dos tecidos moles pelos osteófitos marginais. Então, quando a gente tem aqueles prolongamentos dos osteófitos, eles não vão só formar corpos articulares livres ou o bico de papagaio para mostrar no raio-x, não. Ele começa a, de fato, machucar os tecidos adjacentes. Ô, meu amor, muito obrigada, porque eu já falei tanto hoje que está começando a falhar. Que eu falei tão rápido, que era tanto conteúdo, que eu falei muito rápido. Cixalar, mitose, meiose. Aí eu dei aquela, ela tava falando, eu dei a aula em 3 horas para vocês, tive que dar em 50 minutos, aí eu falo... E eu falo sempre quando eu dou aula, né? Por mais que eu não fale assim, eu boto a voz lá em cima, né? Para garantir. Aí pronto, aí começou agora a dar uma rasgadinha aqui. Então, esses osteófitos, eles também podem acabar como se fosse cutucando, né, os outros tecidos, causando a dor, comprimindo nervos. Então, a gente tem esse problema da dor tanto associado a isso, como o processo inflamatório, todas as condições que a gente mostrou. Então, em geral, não há sinais de inflamação e não há medidas preventivas para se bloquear a progressão da osteoartrose, nem tem tratamento específico. Podem ser indicados padrão, né? Fisioterapia, redução do peso, artroplastia, né? Quando a pessoa já está com nível muito elevado, aí pode ser indicada a reconstrução da articulação, para tentar ajudar a diminuir os impactos da doença, certo? Em sequência às alterações degenerativas ainda, nós vamos ter aí a condromalácia patelar, certo? E também a artropatia neuropática, certo? Tu disse que ia fazer fisioterapia, tu tá com condromalácia, é? Ixi, é pior, é? Ah, sim, o meu marido, ele é personal, né? Aí ele, no jiu-jitsu, o cara veio, o professor idiota, botou um cara de 3 metros pra fazer com ele. Ele tem a minha altura. Aí na hora que o cara subiu em cima dele, bufo, rompeu. Aí ele rompeu o cruzado. Aí ele passou 1 ano com o cruzado rompido. Aí foi passando 1 ano, aí ele escorregou e aí rompeu o menisco. Aí quando chegou nesse ponto de romper tudo, aí ele não aguentou mais, aí teve que fazer a cirurgia, aí para reconstruir. Mas, meu Deus do céu, mas é difícil. O dele estourou, não tem não. Deus ajuda, é. Porque no dele o médico disse que não, o seu aqui não tem mais o que fazer não. Porque o escorregão foi tão grande, sem um ligamento, perdeu a estabilidade todinha e morreu. Morreu não, né? Morreu o menisco. Ave Maria, morreu o menisco, né? Então, vamos lá. Condromalácia, o livro coloca só um detalhezinho. Vai ser um amolecimento pós-traumático da cartilagem da articulação patelar, cujas lesões com o tempo tornam-se indistinguíveis daquelas da osteoartrose.
Então, à medida que a condromalácia vai evoluir no grau, né, de grau 1, grau 2, grau 3, ela vai se assemelhando às características da artrose no joelho, tá bom? Então, quando a gente fala, o que é que pode causar, né? Diz aqui pós-traumático. Então, por que aumentou tanto a incidência de condromalácia? Porque virou moda, olha, eu não estou falando mal, tá, gente? Virou moda o crossfit, né? Só que muitas academias de crossfit não têm o acompanhamento certo que deveria ter, por um educador de fato que esteja ali com a pessoa. E existe dentro do crossfit um ar de competição muito grande, né? Então a pessoa às vezes pega um peso que ela não pode pegar e fica ali causando aquele impacto todo santo dia. Você tá fazendo isso? Não. Ah. A senhora já leu os estudos que falam das taxas de lesão do CrossFit? Não. São mínimos, bem ao contrário do que a gente pensa. Mas esses estudos eles estão Depende do viés do estudo, depende do viés do estudo, viu? Porque Dá pra mentir com o Instagram. dá. Mas também não precisa ser só um excesso de peso, só uma bica. É, um impacto muito grande. Tem um valgo, por exemplo, o valgo anatômico e o dinâmico. O dinâmico, você faz o exercício, por mais que esteja com peso mínimo, mas você faz com a musculação errada, se você joga for pra dentro, você vai desgastando. É porque é muito fácil eu pegar, escolher uma academia zona de crossfit, pegar os alunos lá e avaliar. Outra coisa é eu ir nessas que tem todo o buraco e quando você chega lá e compara com a academia de musculação mesmo, você vê que é muito mais impacto. São tantas que nem a gente imagina, porque existe um óculos de lesões também, tipo na musculação, em outros locais. O pessoal demoniza muito o CrossFit. Não, mas eu entendi, mas é porque eu acho que os estudos eles têm essa tendência, porque quando você pega as pessoas que começaram, principalmente quem iniciou, é gritante quando as pessoas vêm falar, que acaba se lesionando. Mas aí, então tem isso, pós-traumático, e dependendo quanto vai agravando, né, o grau, aí pode ter os mesmos sintomas, a mesma dor, o mesmo impacto de uma artrose. E nós temos também de alterações degenerativas a artropatia neuropática, ou que também é chamada de articulação de Charcot. É uma doença crônica degenerativa progressiva, que vai ser secundária a doenças neurológicas. Então, inicialmente a pessoa tem que ter uma doença neurológica e depois da doença neurológica começa a desenvolver essa doença degenerativa nas articulações. Então, está associada à espinha bífida, mieloma múltiplo, diabetes, alcoolismo crônico, certo? Então, nos casos avançados, a erosão da cartilagem articular. Então, essas doenças elas vão desencadear, né, nas lesões neuropáticas. Depois disso, a gente começa a ter a erosão da cartilagem articular. Com a erosão dessa cartilagem, né, se eu estou soltando pedacinhos da cartilagem, eu estou formando corpos livres, né, na cavidade. Esses corpos livres intraarticulares, eles vão ser liberados e eles podem acabar sofrendo um processo de ossificação, até mesmo através da degradação da cartilagem e exposição do osso subcondral. A gente pode começar a ter a formação dos osteófitos. Esses osteófitos também podem se destacar fragmentos dele e também virarem corpos intraarticulares que desencadeiam a dor, que desencadeiam o processo inflamatório, e muitas vezes esses corpos livres, eles sofrem um processo de calcificação. Então, nesse processo de calcificação, isso vai favorecer luxação e fratura. Vocês lembram que no tecido ósseo ele tem que ter um equilíbrio, né, da matriz extracelular. Não pode ser muito cálcio, muita rigidez, tem que ter uma certa flexibilidade na composição desse tecido ósseo. Então, quando a gente começa a calcificar demais, aumentar a concentração de cálcio, isso vai favorecer a ocorrência de fraturas e luxações naquele local, que parecem resultar principalmente aí dessas calcificações associado ao quê? A hipermotilidade articular. Então, a pessoa com a degeneração neuropática, ela vai perdendo a capacidade neural de ter noção da intensidade dos movimentos. Então, como ela está perdendo a capacidade neural, ela não sente dor quando faz um movimento muito extremo, né? Um impacto biomecânico, ela não sente uma dor, então ela vai fazendo, porque ela acha que ela está demais. Só que isso está prejudicando mais ainda. E aí vai
com a intensidade dos movimentos, vai gerar traumatismos contínuos, certo? Clinicamente, obviamente, a gente vai ter um processo inflamatório pela formação dos corpos livres, processo de calcificação. A gente vai ter o hidrato, por quê? Porque se eu estou começando a perder a flexibilidade daquela articulação, né? Os meus músculos, eles começam a atuar para tentar estabilizar a articulação com esse aumento do trabalho muscular, eles vão gerar um processo inflamatório. Com o processo inflamatório, a gente vai ter o hidrato, vai ter o acúmulo de líquido, e aí vai causar dor e pode desencadear, né, a destruição das células daquela articulação, certo? Agora a gente vai entrar nas doenças articulares que são desencadeadas inicialmente por alterações inflamatórias, certo? O principal mecanismo que vai gerar degradação da articulação é o processo inflamatório. Eita, tá no 20. Então, primeiro a gente vai entrar com artrite purulenta, que o nome já é muito sugestivo, né? A gente já imagina o que é que causa. Então, a inflamação articular causada por micro-organismos piogênicos, né? Que vão gerar o pus. Em adultos é causado principalmente pelo gonococo, né? Da gonorreia. E em crianças pode ser causado aí pelo E. coli, por salmonelas, por pneumococo. Então, quando a gente fala de hábitos de higiene com criança, não é só para aquelas doenças parasitárias, não. Também tem doenças que são bastante graves, que podem atingir através da falta de higiene. Atinge a articulação pelas vias hematogênica, né? Uma bacteriemia. Também pode atingir pelas vias linfáticas, a drenagem, né, do agente infeccioso. Propagação da osteomielite, que é o processo inflamatório que tem no início do livro lá. Trauma perfurante, né, obviamente, perfurou lá a articulação, infectou e aí inicia o processo infeccioso. Ocorre em qualquer idade, mas é mais frequente nas pobres das crianças. Em geral, é monoarticular, vai atingir aí principalmente a articulação coxo-femoral e a articulação do joelho, mas se o indivíduo estiver muito debilitado, essa propagação da infecção pode sim chegar a atingir outras articulações, se tornando aí poliarticular, certo? Após a fase de hiperemia da cápsula, o que é a hiperemia, né? Aumento do sangue lá no local devido ao trauma, enfim, por todas as razões que a gente falou aqui. Vai haver o aumento do líquido articular e esse líquido, se está gerando um processo inflamatório infeccioso, ele vai ser rico em quê? São bactérias piogênicas, né? Que chamam muitos neutrófilos, né? Se é a formação do pus, vai chamar muitos neutrófilos. Então, vem uma quantidade absurda de neutrófilos nesse líquido que fica se acumulando e aí vai formar o pus, que especificamente nas articulações vai ser chamado de piartro, certo? Então, além disso, enzimas são liberadas pelos leucócitos de forma geral, provocando a destruição da cartilagem. Quando a gente tem a destruição da cartilagem, a gente tem aí as sequelas, né? Porque não vai se regenerar. Então, no entanto, pode haver a cura com a restituição da integridade anatômica e funcional da articulação, combatendo o agente infeccioso, regenerando aquela articulação através de uma prótese. Então a pessoa pode acabar retornando à sua qualidade de vida. Oi? Falar em líquido articular é o mesmo que líquido sinovial? Não, é o acúmulo de líquido devido à inflamação. Aí é o extravasamento, né? Quando vem as células de defesa, aí vem mais neutrófilos, vem mais as células do sangue para combater. Que ele é desencadeado pela hiperemia, né? Extravasamento do sangue. O piartro? É, piartro. Então, nas infecções por micro-organismos de baixa virulência, a artrite infecciosa ela pode ter uma evolução lenta, sem exudato purulento, né? O que a gente chama de artrite seca. Então, a gente não vai ter a presença do pus, tornando difícil o diagnóstico diferencial com artrite reumatoide e tuberculose. Porque quando tem o pus, a gente já sabe que é purulento. Quando não tem, já fica mais difícil, que é um processo inflamatório, o desencadeador inicial.
As manifestações clínicas são as de uma infecção por micro-organismos, né? Localmente vai haver os sinais da inflamação, todos eles, edema, dor, inchaço, vermelhidão, calor. E de forma sistêmica, nós temos febre, astenia e prostração. O diagnóstico imediato e a antibiótico terapia são fundamentais para a preservação da função articular. A grande vantagem da artrite purulenta é porque, como ela tem esses outros sinais, né, de febre, que dão sinal de que é uma infecção, quando você inicia o tratamento, a probabilidade de que ela não tenha degradado ali a tua articulação é muito maior do que as outras doenças que iniciam silenciosas e só depois que já acabou com a articulação é que você vai atrás de tentar resolver. Ainda dentro dessas artrites infecciosas, a gente tem uma específica, a artrite tuberculosa. A tuberculose ela é uma das afecções articulares mais graves, pois ela tende a destruir a cartilagem articular, levando a deformidades e incapacidade funcional. Atinge principalmente a articulação coxo-femoral, do joelho e as intervertebrais. Na maioria dos casos, forma-se uma sinovite difusa, ou seja, a membrana sinovial, as células elas vão passar por um processo inflamatório, com granulomas e áreas caseificadas e outras ulceradas, podendo atingir o osso. Então, vocês lembram da necrose caseosa que a gente viu no pulmão, que é desencadeada pela tuberculose? Ela também tem a capacidade de formar essas cáseas, né, essas cavidadezinhas nas articulações, né? Então, a tuberculose ela é bem grave de fato. Na articulação, né, na cartilagem, na membrana sinovial, que é a sinovite, certo? Eu falo na cavidade de forma geral. Então, a característica marcante da tuberculose articular é o pânus, que a gente vai já ver na imagem, constituído pela neoformação do conjuntivo vascular, em geral nas duas faces da articulação, acarretando na anquilose, né, que vai ser a fusão das extremidades ósseas, limitando completamente o movimento. O pânus, ele vai, no processo inflamatório, ele vai formar essa estrutura que é conhecida, né, esse acúmulo de células, a degradação das células da membrana sinovial, vai formar uma estrutura conhecida como pânus. Esse pânus, ele vai se juntando como, lembra, não sei se tu já estava aqui na hora que eu falei do hemarto, estava, não estava? Pois é, como se fosse um coágulo. E aí ele acaba fundindo as extremidades ósseas, né? Foi o que eu disse, a anquilose, ela não vai ser desencadeada só pelo coágulo. Vai ter formação de fibra, né? Que liga um osso ao outro. Vai ter essa situação da tuberculose que tem o pânus, que vai unir as extremidades e aí a gente perde a limitação do movimento. Na figura, eu vou já te mostrar, vai ficar mais fácil de visualizar. Por outro lado, a gravidade da mutilação e da deformidade articular depende da profundidade e da extensão da necrose caseosa, certo? Então aqui, não é a figura, cadê a figura? Não, tinha uma figura que eu me lembro. Não. Oi. Então, vamos a uma de células, de líquido inflamatório, né? Porque não é só a célula que contém no processo inflamatório, tem o líquido também, o líquido sinovial, não a sinovite. A sinovite vai englobar a membrana sinovial principalmente e também vai englobar o líquido sinovial que fica ali na cavidade intercartilagem. Aí, vamos formar uma estrutura. Forma uma estrutura que liga um osso a outro. Será que eu acho que é a Também, aqui, deixa eu ver. Pronto, na artrite reumatoide tem a mesma figura, é porque está em artrite reumatoide, não está agora. Deixa eu voltar. Artrites, tuberculose. Vai, só porque está tão longe. Mas o que foi que eu pensei? Como eu estou muito cansada, a gente pode terminar amanhã, né? A gente tenta adiantar o máximo e termina amanhã, porque hoje tá puxado. Não tem intervalo, porque é tão grande, é grande demais, né? Para não ser igual. Divide em 3. Já tá na 20. Já tá na 20.
62 slides. 31 páginas. Não tá no 20 já? Tá no 22. Mas é porque cada página tem 2. Tem 2, E aí, vocês querem dar um intervalo agora? Pronto, aí a gente volta depois mais 20, né? Beleza.